Olá, sejam muito bem-vindos. Em meio à tempestade da ansiedade, Deus é o nosso porto seguro e hoje a gente vai aprender a colocar e a entregar nas mãos de Deus as nossas preocupações. Assim como também nós vamos aprender sobre essa patologia com a nossa convidada. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco a nossa convidada vai estar aqui com a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que vocês sugeriram nas caixinhas de pergunta. Um tema que tem sido tão abrangente ultimamente. Tantas pessoas com ansiedade, com pensamentos ansiosos. Pessoas que estão deixando de viver o hoje por conta da preocupação com o que ainda está por acontecer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos só aguardar a nossa querida Soraya. Deixa eu virar a câmera aqui. Oi. Oi, minha linda, preciosa do Senhor. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Que saudade. Pois é, também. Morrendo de saudades. A gente tem que reunir de perto para tomar um café. Realmente. Eu falei agora há pouco, né, que em meio à tempestade da ansiedade, o Deus, ele é o nosso porto seguro, né? Mas nós sabemos também que nós temos a questão patológica. E desde já eu quero te agradecer por você aceitar esse convite, esse desafio de estar aqui conosco para falar sobre isso. É um tema que foi sugerido na nossa caixinha de pergunta pelas seguidoras aí preciosas. E a gente quer, assim, tratar sobre isso, né? A gente vê que tem tantas mulheres, não só mulheres, né? De uma forma geral, tantas pessoas passando por situações de ansiedade, pessoas que deixam de viver o hoje, porque estão conectadas com o amanhã e quando chega o amanhã não vive também, então acaba que procrastinando por conta da questão da ansiedade. E eu quero muito que você fale um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem, que você fale um pouquinho sobre essa questão introdutória em relação à ansiedade. Então, quero te agradecer, Elane, pelo convite e dizer que é uma honra participar desse momento com você, com as demais pessoas que vão entrar e que já estão entrando aqui na live para nos ouvir e aprender mais sobre esse momento. É uma honra participar desse momento e para quem não me conhece, eu sou Soraya Sombra, né? Então, já estou nessa caminhada com Jesus há 20 anos, né? E aprendendo, todo dia a gente aprende, e enquanto tivermos vida, né, a gente vai continuar aprendendo. Sou acadêmica do curso de psicologia, do 10º período, né, já concluindo essa trajetória aí na psicologia. Também já tenho formação em teologia, sou teóloga de formação, sou teóloga tanto na teologia do MEC, como na teologia pastoral. E ao longo desses anos, né, Elane, caminhando com Jesus, aprendendo a cuidar de pessoas e cuidando também dessas pessoas, a gente vai vendo o quanto a gente aprende, né, e ensina nessa caminhada com Jesus. E o tema que vocês
trouxeram hoje é um tema super necessário, né, para as mulheres no reino de Deus. É necessário. Hoje eu falo assim, Elane, que nós precisamos aprender mais sobre nós mesmas. Porque a ansiedade, ela começa quando nós não nos conhecemos. Quando nos falta esse conhecimento de si própria. Sabe, quando nós buscamos a nos conhecer, conhecer nossas crenças, nossas limitações, né, nossos anseios, nossos medos, a partir desse momento, a gente passa a ter menos ansiedade, ou menos, né? E quando nós conhecemos o Senhor, a gente vai com essa expectativa que tudo vai ser diferente, tudo vai mudar, né? E às vezes acontece uma certa frustração nessa área, que mulheres que já me procuraram falam assim, eu sigo a Jesus há bastante tempo e hoje eu me vejo numa situação adoecida, né, ansiosa, não consigo dormir, não consigo comer. E eu sei que não é falta de Deus, eu creio, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas eu não sei como resolver. Aí Né? entra o Então, assim, preconceito, porque está servindo ao entra Senhor, então exatamente, entra exatamente aí, Elane, o desespero. As pessoas não entender, né, e acreditar que a religião puramente ela resolve todos os problemas, né? Então, assim, a religião ela é um apoio, ela é um ponto de apoio. Crer em Deus e confiar nesse Deus é um objetivo, é um foco, é um norte. Nós precisamos disso, né? Para continuar vivendo, para continuar essa caminhada, nós precisamos andar em uma direção. E andar com Jesus nos leva a essa direção, né? Então, assim, é lindo quando a gente vem com tem esse encontro com Deus, e nesse encontro nós também nos encontramos, né? Então, é a partir desse encontrar a mim mesmo em Deus que eu vou entender que tem coisas que eu preciso tratar de outra forma. E aí é quando entra esse tema que a gente vai falar um pouco sobre o tipo de ansiedade, né? Quando você me mandou as caixinhas, né, as perguntas, as curiosidades, eu achei interessante, porque é necessário falar sobre esse tema hoje dentro da igreja. Porque as pessoas dentro da igreja, Lani, elas estão adoecendo. Porque não entende que tem coisa que é do espírito, da inquietação e da alma, mas tem coisa que é patológica, é física. é Então não verdade. dá para falar de ansiedade, né, no contexto religioso, no contexto cristão, sem esclarecer esse ponto, que ela é física. A ansiedade, quando ela passa a ser adoecedora, que ela causa ali sofrimento, né? Ela passa a ser patológica. Então, o que que é a ansiedade? Vamos aqui trabalhar o que que é a ansiedade. Né? A ansiedade, ela vem aqui em dois contextos. O conceito de ansiedade social é aquele onde eu tenho medo, né? Fico nervosa, entrar numa live ou num debate, ou até mesmo falar em público, fazer uma prova, fazer uma entrevista para um emprego, né? Causa aquele nervosismo, aquela garganta seca, aquele frio na barriga. Isso é ansiedade. Todo mundo tem. Né? O que que é isso? É um alerta. O nosso corpo emitindo um alerta, né? Que você está ali meio que querendo perder o controle da situação. E aí, automaticamente, você precisa colocar ali, mandar um comando para o seu cérebro. Eu vou conseguir, eu sei que eu posso, vai dar tudo certo. E a partir desse momento, você se vê dominando, né, a situação. Então, quando você começa a dar suas palestras ali, né, no seu trabalho, no início não dá aquele medo? Aquela Nossa, sensação dá de que
E eu confesso para ti que eu já tenho as minhas técnicas para eu me acalmar e relaxar, porque assim, tudo que a gente vai fazer de todo o nosso coração, bem feito, seja no trabalho, seja na igreja, seja para nossa família, dá esse friozinho na barriga, que é normal. Mas aquilo que te tira a paz, que tira o sono, que te trava de fazer algo, aí já é algo que tem que ser analisado, porque já é preocupante. Eu confesso que eu tenho as minhas técnicas, eu vou pro banheiro, eu faço uma respiração, eu faço um polichinelo. Então, assim, a gente que tem um pouquinho desse entendimento, a gente já busca meios para que a gente não venha a ser travado nisso. Só que existe aquela outra ansiedade, que eu acredito que você vai abordar agora, que te trava, que te paralisa, que não deixa com que tu venha continuar e prosseguir naquilo que você tem que fazer. Então, essa daí que é aquela situação que a gente tem que ficar atento para entender por que a gente está funcionando daquela forma. Exatamente. E é essa ansiedade aí, Elane, que ela vem com os sintomas. Ela é sintomática, né? Então, assim, a pessoa ela não consegue controlar. Não adianta os pulinhos do polichinelo. Não Uhum. adianta a técnica da respiração, né? Tomar É. um pouco de água, comer um doce, não vai resolver. Ela é acompanhada de angústia, sofrimento, né? Perturbação mental e sentimental, altera a percepção, a pessoa fica mais desconfiada, né? Ela acha que todo mundo ali está falando dela ou é sobre ela fica mais desconfiada. Outros sintomas da ansiedade patológica também, dificuldade para dormir, ou come muito ou come pouco, né? Dependendo da situação, dificuldade de ouvir, né? E desespero em falar. A pessoa passa a ficar desesperada por falar. Ela quer conversar, ela quer ser ouvida, ela quer se explicar excessivamente ao ponto de assustar as pessoas. E essa ansiedade patológica, Elane, infelizmente, ela não cura como nós gostaríamos que curasse, com oração, com jejum, lendo a palavra, porque ela é o adoecimento das emoções, ela é patológica. Há uma alteração ali no cérebro, é um adoecimento. Então, para curar isso, precisa da intervenção medicamentosa, né? E isso é necessário as pessoas saberem. Existe a medicação apropriada para a cura dessa ansiedade, né? Eu costumo falar muito assim, até para alguns pacientes que me procuram, né, e desesperados, achando que estão com problemas no coração, ou muito eles dizem assim, eu estou ficando louco ou louca, né? E estou enlouquecendo, eu não sei mais o que fazer. E aí a gente vai com manejo, com técnica, com conversa, com educação, com psicoeducação, fazendo essas pessoas entenderem que não é a fé. Aí eu gosto muito, Elane, de esclarecer dessa forma. Eu faço essa pergunta, eu faço essa pessoa se questionar. Eu pergunto assim para ela: como você está com Deus de acordo com a sua fé? Eu estou muito bem, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja e tudo. Eu de verdade não consigo entender o que está acontecendo comigo. Eu tenho feito minhas orações, você não tem noção quanto eu tenho buscado. E aí eu digo o quê? Então não é espiritual. No espírito está tudo bem. Se você está lendo a Bíblia, se você está orando, se você faz suas orações, se você está indo regularmente à igreja e os sintomas continuam, é porque tem algo além do espiritual. Se está tudo bem nessa área, mas ainda permanecem os sintomas, é necessário entender o porquê que isso está acontecendo. Então, vamos investigar, vamos analisar se de fato é espiritual, se é com oração, se é com louvor, se é com leitura da palavra que a gente vai resolver. E aí eu ouvi muito já isso, assim, Elane. Olha, às vezes eu não consigo nem ficar dentro da igreja. O barulho, às vezes me incomoda
modo, e quando o padre ou o pastor começa a falar, eu até me emociono, fico desesperada, eu penso que eu vou morrer. Você acha que é demônio? E aí eu Meu Deus. vou... Sabe E assim, a pessoa Soraya, acaba... o que me entristece é justamente por nós estarmos dentro da igreja, nós estarmos ali de forma atuante, independente da fé, da religião que você professa ali, às vezes até para você desabafar com alguém sobre esse tema, é complicado, porque tu tem receio do que as pessoas vão pensar a teu respeito. Nossa, é o mesmo caso, a gente poderia abordar por uma depressão, por uma outra situação. Então, assim, poxa, não sai da igreja. Entende? Então as pessoas até se privam de colocar isso para fora, até de procurar um médico e buscar um tratamento, por conta dessa fala, por conta desse preconceito. Quando na realidade nós precisamos sim buscar, nós precisamos ir ao médico, nós precisamos fazer um check-up, porque muitas das vezes a gente está passando por situações que a gente não sabe. Como você falou, às vezes a pessoa não consegue dormir, às vezes a pessoa come muito ou come pouco. E tudo isso tem que ser investigado. E essa sua fala é maravilhosa. Por quê? Porque a gente tem que desmitificar isso. Tirar essa casca grossa, digamos assim, desse preconceito e buscar sim tratamento, fazer uma terapia, né? Buscar entender por que o nosso corpo funciona assim. Eu costumo dizer que o conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder nas mãos. E o autoconhecimento é um superpoder. Então, se conhecer é fundamental para que a gente possa identificar por que eu estou agindo dessa forma. Se eu não consigo me compreender, então eu vou atrás de ajuda, vou buscar alguém que possa me compreender, possa me ver de um outro ponto de vista. Aí vem a questão de um médico, um psicólogo, né, um terapeuta. E isso é muito fundamental. E a outra coisa, assim, Elane, que é comum a gente ver, né, as pessoas sofrendo, porque quando as pessoas elas têm mais conhecimento da Bíblia, elas têm vergonha de buscar ajuda. Justamente. Elas têm medo. Elas têm medo de serem mal interpretadas. Ah, e você não tem fé, você não está na igreja, então Deus não cura tudo, e por que que você está assim? E aí eu vou colocar aqui uma bolhazinha para a gente pensar. A gente toma ou não toma remédio para dor de barriga, Toma. dor de cabeça e uma série de outras dores? Custa tomar medicação para curar as emoções, se for necessário? Então, nós mesmos temos essa resistência. E ainda há um preconceito sobre o cuidado emocional na área psicológica. Isso tem diminuído bastante dentro da igreja, eu falo, porque fora da igreja, a gente observa, Lani, que isso mudou muito. As pessoas, elas têm entendido isso e têm buscado essa saúde, né, em busca de tratamentos psicológicos, psiquiátricos. Nós temos observado e visto dentro da atuação que isso tem sido bem diferente hoje, mas dentro da igreja ainda há esse preconceito, né? As pessoas ainda têm esse temor de ser mal interpretada. E dentro do conceito religioso, quando eu falo muito isso para algumas pessoas que me perguntam, eu disse, gente, crente adoece, crente morre, é normal, uma religião não muda a nossa estrutura física e biológica, né? Muda a nossa percepção de mundo, muda a nossa expectativa, né? Nossos objetivos, nossas vivências, nosso conhecimento muda. Mas biologicamente, fisiologicamente, isso não muda. Né? Então, assim, nós precisamos entender, quando a Bíblia traz assim, renovai pela renovação da vossa mente, renove-se. Você falou e pontuou muito bem quando você traz o conceito de que a informação, o conhecimento, ele é luz. É nessa área que entra esse contexto religioso, esse versículo, para nos renovar. Quando você busca o conhecimento, a sua mente se renova. Você tem um renovo. E aí você, meu Deus, eu sofri tanto com isso. E era tão simples, né? Era tão simples. Isso E é tão às vezes nós tão libertador saber que você pode, que é um direito seu, tratar
cuidar de você mesma. Sendo, Elane, que quando as nossas emoções elas estão adoecidas, tudo em nossa volta está também adoecida. Porque altera a minha percepção de mundo. Quando o que eu sinto aqui dentro adoece, o que eu falo está comprometido, o que eu penso está comprometido, o que eu sinto está comprometido. E novamente eu trago, quando alguém tem infecção intestinal, pode apresentar uma picanha assada, gorda, com a maionese, o vinagrete mais perfeito do mundo. A pessoa consegue comer? Não. Porque ela está adoecida. Então, é dessa forma as nossas emoções. Quando nós nos encontramos com pessoas adoecidas emocionalmente, você pode tentar promover para ela o conforto mais sofisticado na área emocional. Ela não vai entender, ela não vai compreender. E por quase nada, ela vai destruir esse sentimento que a gente leva tempo construindo. Porque o que ela vê, o que ela escuta, o que ela sente, está comprometido com o adoecimento. Impressionante isso. Porque altera essa percepção. E as nossas Quando emoções, assim, falar. eu vou falar um pouco de mim, né? Adoece o meu corpo. Se eu tiver, Total. por exemplo, se eu tiver numa situação, digamos, de um nervosismo, eu já sinto, sabe, aquela coisa ruim no estômago, aquela necessidade de ir ao banheiro e tudo mais. Então, assim, é um nervosismo, é uma ansiedade, e a gente acaba sentindo, o corpo também sente. Então, assim, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, nós temos que cuidar do nosso corpo, e às vezes tudo começa aqui, tudo começa na nossa mente. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque quantas pessoas não estão se identificando com esse assunto aqui? Quantas pessoas não foram buscar um tratamento, algo do tipo, por medo, por vergonha, por receio de ser rejeitado pela igreja, digamos assim, nesse contexto? Porque às vezes uma pessoa que nem está tão atuante na igreja, às vezes nem liga. Mas a gente que está na igreja, que tem uma vida de oração, que congrega, que está todo domingo ali, se envolve. Nossa, tá sabendo que a fulana tá com depressão? Tá com ansiedade? Como se ela era crente, louvava. Olha, a mulher é do louvor, como ela adoeceu de depressão? Como se Justamente. não pudesse, como se fosse assim, né, errado. E na verdade, Elane, na maioria das vezes, quando isso acontece, eu digo assim que a responsabilidade não é nem tanta do externo, mas está em nós. Está em nós a necessidade de reconhecer nossos limites. Quando eu falo dessa importância de nos conhecer, olha só como é importante, Alane. Às vezes as pessoas elas fazem comentários sobre você, entre aspas. Assim, então elas fazem algum comentário sobre uma pessoa. E aí, de repente, digamos um exemplo, que alguém vai e fala da Júlia, digamos assim. E aí, ai, olha, eu conversei com ela e eu não gostei dela, não fui muito com a cara dela. Só que ela fala para uma pessoa que conhece ela, na sua percepção pessoal, olha, para mim ela é maravilhosa. Não vi nada disso. Olha, talvez você pegou ela no dia ruim e tal, e às vezes não é essa pessoa que está no dia ruim. Somos nós que estamos comprometida com a nossa percepção do outro. E quando nós nos conhecemos, aí digamos que alguém vai e fala para ela. Ah, ela vai ficar triste, ela vai ficar mal. Mas o que foi que eu fiz? Meu Deus, eu não entendo e tal. E já leva aquela preocupação, aquela angústia. Mas quando você se conhece, quando você entende quem você é, você vai dizer: não, eu não sou assim. Isso não vai me causar inquietação porque eu sei quem eu sou. E o que eu faço, e o que eu falo. E eu tenho certeza que não sou eu. Isso não está em mim, isto não é sobre mim, É é sobre sobre a ela. pessoa.
Entendeu? Então, não causa em você inquietação, mas quando você não se conhece, automaticamente você recebe. Aí já fica chateado. Ah, se ela não gosta de mim, eu também não vou gostar dela. Ah, se ela não quer conversar comigo, eu também não vou me importar mais com ela. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Então, você é o que o outro determinar. Você recebe o que o outro te dá. Mas quando você tem esse conhecimento de quem você é, o outro não te confunde. O que o outro pensa ou fala sobre você ou de você não altera a tua percepção dela. Entende, Elane? Isso é inteligência emocional. Quando você tem essa capacidade de ouvir críticas sobre você, entender que é a pessoa que está sentindo, a pessoa que está falando, é ela, na percepção dela, no meio, no método dela de avaliar, e não quem de fato você é. Porque Aquela quando eu te vejo. Não, pode continuar. Tá bom demais. Porque quando eu te vejo, Elane, e te avalio, eu vou te ver e te avaliar com o que eu sinto, com o que eu penso, porque está dentro da minha cabecinha. São as minhas construção pessoal. E aí não tem como ser 100% quem você é, se sou eu que estou avaliando com os meus sentimentos. Então nós devemos ter cuidado. Para avaliar uma pessoa, nós precisamos primeiro saber qual é o meu estado emocional hoje. Eu estou bem? Eu estou mal? Eu estou estressada? Eu estou triste? Qual é o meu estado emocional? Porque se eu tiver triste, Elane, você pode me apresentar o assunto mais engraçado do mundo. Vai me causar estranheza. E eu vou falar, avaliar dessa forma. Meu Deus, será que ela não percebeu que eu não estou bem para falar sobre isso? Porque eu não estou bem. Mas você está. Então, esse autoconhecimento é muito importante para que nós possamos evoluir como pessoa e até reconhecer quando precisamos de ajuda, de intervenção clínica ou de amigas, porque na maioria das vezes nós nos isolamos. A ansiedade patológica, ela faz isso. Ela traz esse medo. O medo, ele é um gatilho. O medo excessivo, ele é um gatilho para a ansiedade. Aí começa o medo de se expressar, o medo de ser avaliada, como as pessoas vão pensar, o que elas vão pensar. Ah, e se eu falar besteira? Ou se as pessoas não gostarem do que eu digo? É o medo, um medo que trava. Então, dentro do conceito que nós estamos debatendo, que é o conceito religioso da situação, né, quando nós temos o conhecimento da palavra, quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós passamos a entender que tudo isso, mais um acompanhamento clínico, é a solução para nos tirar dessa angústia, dessa dor que nos leva ao sofrimento. Porque a ansiedade, Elane, a ansiedade, ela é um misto de sintomas e ela vem de causas variadas. Não existe uma causa única para desencadear uma ansiedade. Ela vem através de traumas na infância ou na vida adulta, ou de perdas, né? A perda do emprego, ou a perda de um relacionamento, ou outras situações, às vezes, não conseguir passar no Enem, como tem muitos os jovens, isso afeta muito os adolescentes, né? Ou até mesmo essa possibilidade de fazer o Enem. Então, elas são de causas variadas. Não existe uma causa única. De acordo com a OMS, o adoecimento mental, ele tem as suas variedades, as suas variações. Então, dessa forma, nós precisamos conhecer o ambiente em que essa pessoa ela está inserida, que tipo de educação, de crença, de cultura essa pessoa tem, o que ela acredita, o que ela defende, quais são os princípios, quais são os valores
dessa pessoa. Isso no conceito religioso. Porque, na maioria das vezes, nós temos as nossas próprias doutrinas que criamos para nós mesmos e responsabilizamos a religião. Ah, eu não. Um exemplo aqui da nossa fé, na nossa fé, eu vou falar assim. Às vezes nós vamos colocando que é pecado, Deus abomina quem corta o cabelo. Não está escrito. Isso foi uma doutrina nossa, é uma crença nossa. Então isso adoece a mim. Se eu cortar o cabelo crendo, acreditando dessa forma, se eu cortar realmente eu vou ficar mal. Porque é no que eu acredito. Eu acho interessante assim, Soraya, porque tem outras situações, por exemplo, se eu não me encaixar na tua doutrina, aos teus olhos, eu estou errada. E aos meus olhos, eu acho que tu está exagerando. Aí vem aquela questão de nós sermos livres, livre no contexto de nos conhecermos. Eu respeito a tua crença, tu respeita a minha e vai tudo bem. Só que muitas das vezes a gente se debate com isso. A gente acaba tendo esse medo que você falou anteriormente, né? Medo de tentar. Aí vem a questão da ansiedade. E se não der certo? E às vezes, por medo de desagradar o outro, eu acabo dizendo sim para tudo, quando na realidade eu tinha que dizer um não. E isso não quer dizer que eu vou agir de uma maneira grosseira com o outro, não. Pelo contrário, mas muitas das vezes a gente tem que respeitar o nosso limite. E aí vem esse sentimento de culpa, porque às vezes tu dá conta de tudo e para todos. Mas quando chega a tua vez, tu já cansou, tu já se desgastou. E aí tu acaba não arriscando no novo, tentando fazer algo diferente para você, porque você se sobrecarregou. Aí vem essas questões da ansiedade, essa culpa que a gente carrega por conta de estar sobrecarregado com essas situações, que envolve tanto, às vezes, dentro da igreja, da própria igreja, né, que a gente está falando mais nesse contexto da igreja, como às vezes no nosso trabalho, dentro da nossa própria casa. E isso, ele tem que ser visto de uma maneira mais branda, né, de que isso não é um pecado, não é porque eu estou na igreja, que eu estou passando por uma situação, uma crise de ansiedade, que eu estou em pecado. Não é porque eu estou na igreja que, por eu estar com depressão, eu estou pecando, ou então a minha fé não é suficiente. Ou muitas das vezes usar isso até como desculpa para julgar o outro, sendo que não se encaixou no meu padrão. Aí as pessoas acabam vivendo alienadas aquilo que as pessoas julgam dela. Quando na realidade eu tenho que me conhecer e me entender e conhecer meus limites. Exatamente. Até mesmo porque, Elane, como você falou na depressão. A depressão, ele é o adoecimento fisiológico. São perdas de hormônios, não é de fé. Então, assim, as pessoas elas precisam entender. É provável que existem mulheres que nunca entraram em depressão, que tiveram vários filhos e tiveram uma vida muito difícil, mas nunca tiveram, né? Nunca passaram por esse processo depressivo. E outras, talvez com um único filho e uma vida bem-sucedida, financeiramente estável, passou por esse processo. Aí as pessoas perguntam assim: como? Não dá para entender, a pessoa tinha tudo, só que ela não tinha os hormônios necessários para se manter saudável. Ela tinha dinheiro, carro, uma vida estável, amigos, ela tinha tudo ao seu redor, o apoio da família, mas ela não tinha os hormônios necessários para se manter saudável. E aí as pessoas não entendem. E acham que é falta de fé e tudo, e não é, gente. Não é. É importante a gente conhecer a nossa estrutura física, o que nos adoece de fato, o que vai nos causar esse adoecimento, né? Para que a gente possa ter liberdade, ter vida, Sim. né? Para a gente entender o que está acontecendo conosco. Então, quando nós entendemos isso, Elane, a coisa fica totalmente diferente. Nós temos essa percepção mudada e passamos a respeitar o outro até no seu adoecimento. Porque hoje o que a gente percebe é essa falta de empatia com o outro. Fala-se muito e pratica-se pouco. Pratica muito pouco essa empatia com o cuidado com o outro, né? A gente
até fala bastante, existe várias campanhas para a gente ter esse cuidado, mas, no geral, não é bem assim. Vamos dar boa noite para as meninas que estão entrando aí, que estão dando boa noite, estão gostando aí do assunto. Que bom que vocês estão. Chamem, passa o convite para as outras. É isso aí. Tire um print aí, depois marque a Soraya, me marca também. Essa é a primeira de muitas lives que estão por vir. E é um tema muito, muito importante, um tema que muitas pessoas sugeriram aqui no meu Instagram. E desde já agradeço a participação de todos vocês. E manda aí o aviãozinho para as pessoas participarem. Eu Exatamente. acredito assim também, Soraya, que essa questão ela vai muito da gente buscar, né, se conhecer, porque a partir, como você falou lá no início, a partir do momento que eu passo a me conhecer, eu passo a entender que alguma coisa de errado tem comigo. Por exemplo, uma vez eu estava dirigindo e eu comecei a sentir uma palpitação no meu coração. Eu disse, meu Deus, e eu comecei a ficar assim nervosa e querer chorar, uma crise assim, sabe? E eu fiquei, nossa, eu não sou assim. Tem alguma coisa errada. Só que tem pessoas que, por medo de buscar, por exemplo, uma terapia, acaba deixando passar. E depois vai achando que aquilo é normal. E não é para ser tratado como se fosse uma coisa normal. Tem algo diferente, sabe? Eu costumo dizer que as perguntas são, assim, libertadoras. Se eu destratei alguém, porque, assim, às vezes no pico de estresse, tu acaba descontando uma pessoa que não tem nada a ver com a situação. É o teu pico, tu chegou no teu limite. Aí tu acaba descontando uma pessoa que está ali por um acaso. Por que que eu me comportei assim com essa pessoa? Por que que eu reagi dessa forma? E às vezes a gente pensa que a gente está bem. E às vezes pode ser que aconteça de você só se perceber quando alguém chegar para você e falar: o que está acontecendo? Porque às vezes a gente está numa rotina corrida de estresse de trabalho e de casa e estuda, faz tudo. A gente tem que se desdobrar em 10 e a gente não se percebe. Então, assim, eu vou só relatar um caso que aconteceu no meu trabalho, já tem uns 3 meses isso. Eu estava numa semana triste, cabisbaixo, na minha, calada, não estava conversando muito. E aí, quando passou a semana toda, quando foi na sexta-feira, um dos meus colegas mandou uma mensagem para mim e disse assim: a senhora tá bem? Me senti muito assim, para baixo essa semana. Tá precisando de alguma coisa? E aí eu peguei e comecei a perceber e identificar. Mas eu tava triste, porque para mim tava tudo certo, tava tudo bem. Aí eu percebi que eu já estava naquele período do mês que está, que toda mulher fica, né? E aí eu disse não. Eu me identifiquei. A partir desse momento, eu comecei a me observar todos os meses para eu não passar isso para as pessoas, porque as pessoas não têm culpa. Às vezes a gente vai descontar numa pessoa que não tem nada a ver. Graças a Deus que naquele momento eu não destratei ninguém. Mas eles perceberam que eu estava meia para baixo. Mas eu não estava chateada com ninguém. Era algo interno. Só que eu não percebi. Então, às vezes, a gente tem ações e atitudes que não se percebe. Então, por que a gente não para um minuto que seja do nosso dia e faz uma reflexão do nosso comportamento durante o dia, para poder identificar? Porque às vezes a gente só vai para o médico quando a gente já está ali extrapolando, já está no limite do limite. E no dia a dia a gente não faz um check-up próprio, né? De se olhar, de se observar. E às vezes a gente pensa que está tudo bem, não está. Lane, o nosso corpo dá sinais, Sim. né? Se nós ficarmos atentas aos sinais, o nosso corpo fala. Uma das coisas que eu costumo falar muito, até dentro da terapia, é que o nosso corpo ele foi feito de acordo com a nossa crença. Eu creio que o meu foi feito por Deus, é assim que eu acredito, né? Então, eu acredito que eu fui criada para um propósito, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu acredito dessa forma, né? Então, eu acredito assim. Mas, de acordo com a crença das pessoas, né? Porque hoje eu não sou uma pessoa de impor a minha crença a ninguém, né? É assim que eu acredito. Mas dentro da terapia, eu falo para as pessoas: você foi feito de uma forma tão perfeita que você se cura sozinha ou sozinho. E aí a pessoa fica como?
E assim, como se curar sozinha? Nosso corpo ele foi feito com essa autonomia, ele tem essa autonomia, ele foi preparado para isso. E assim, se você tem uma boa alimentação, faz exercícios físicos, tem bons relacionamentos, crê, acredita em algo. Eu acredito em Deus. Se você crer no Senhor, se você tem um objetivo, sabe para onde está indo e dorme muito bem à noite, você se cura sozinha de ansiedade. E certamente, se você curar de ansiedade, você não chegará à depressão. A depressão, ela começa quando termina a ansiedade. Primeiro Nossa, você fica ansioso e depois você deprime. Primeiro você acelera o teu cérebro, as tuas emoções. O que é ansiedade? Excesso de pensamentos, excesso de futuro, excesso de preocupações. O excesso disso acelera o teu cérebro. Teu cérebro ele passa a andar acelerado. E para entender melhor, imagine quem dirige carro, imagine que o seu carro lá não é elétrico, mas aí você pisa lá no acelerador, mas não tira o pé da embreagem. Você detona o motor, mas o carro não sai do lugar. Ansiedade é isso. É um pezinho ali apertando o acelerador na sua mente, no seu cérebro. E o corpo não vai na mesma velocidade. O seu cérebro detona, mas o seu corpo continua naquela velocidade. Então você não desliga. Você não desliga. Você vai dormir e fica pensando, meu Deus, eu não paguei aquela conta e o cartão está vencendo, e agora, meu pai, meu salário não é suficiente, meu Deus, esse menino, isso e aquilo, esse marido e o irmão e não sei quem, tererê e tarará, e eu não lavei a roupa, tem um monte de roupa para dobrar e tem um monte de roupa para passar, e agora, o que eu vou fazer de almoço amanhã? Quando eu sair, eu já tenho que levantar cedo de madrugada para deixar isso pronto. Ai, meu pai do céu, olha, eu não lavei o banheiro. E agora, meu Deus, onde foi que eu coloquei a chave do carro? é, Será que. E onde está meu carregador? Não sei cadê o carregador do celular. Será que eu deixei no carro? Será que eu deixei no trabalho? Meu Deus do céu. Esqueci de fazer o relatório que eu tenho que entregar para o meu chefe amanhã. E quando você se percebe, é 2, 3 da manhã. E e você você conversando dorme com e você parece que mesmo no não. desespero. E por mais que você durma ainda, parece que no outro dia não dormiu nada. Vai Sabe por cansado e quê? sobrecarregado mesmo. Sabe por quê, Elaine? Nós precisamos dormir. Existem 2 ou 3 fases do sono. Para você descansar, para você fazer o download completo do seu corpo, para ele se curar, você precisa chegar no sono REM, que é o sono profundo, é o sono restaurador, é o sono, esse sono que vai fazer uma limpeza no seu cérebro, retirando aquilo que não ficou, que não era legal, que não vai servir para nada do seu dia a dia. Então, imagine, para quem anda na cidade, no trânsito e tal, digamos que você está dentro de um ônibus, Elane, e aí você começa a olhar para o lado, aí você vai vendo. Aí você passa, vê um dentro no comércio, o outro andando de bicicleta, aí de repente vai, um menino cai, você olhou pela janela e tudo, a criança caiu. E tudo isso vai ficando armazenado no seu cérebro. Aí você chega em casa, toma um banho, aí vai deitar, aí você lembra. Será que aquela criança se machucou? Como será que ficou aquela criança? Meu Deus, eu não sei o quê. Então, e o sol está muito quente, e vai ficando, vai vindo na sua mente os flashes do que você viveu durante o dia. Quando você dorme pouco, você não consegue descansar, porque a sua mente ela não fez não processou e não limpou, não fez essa limpeza necessária. E aí você dorme aquele sono leve. Se cair algo na cozinha, você espanta. Se alguém mexe na cama ao seu lado, você acorda. Mas aí começa aquele sono leve, levanta, vai ao banheiro e não descansa. A noite passa você naquela situação, naquela vontade de dormir, mas dorme e acorda cansada. Mas quando você dorme, o sono
que é o sono REM, aquele sono de qualidade, é a terceira fase do sono. Se você dormir este sono, você acorda zerada. Você acorda vendo o passarinho verde. Por quê? O seu corpo, ele deletou. Ele fez ali, Não, resetou. 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 É mais bonito, ficou mais Né? apropriado. Resetou. Com Agora certeza. Faz eu um vou dizer reset assim, aí. estou indo ali fazer um reset. Vou ali fazer um reset. Tá, gente? Não me incomodem que eu estou Estou ali. E resetando. quando eu iniciar e depois acorda de manhã, e você vai reiniciar. Entendeu? Como é gostoso. Aí você acorda e, meu Deus, eu dormi, eu tô leve, eu tô relaxada. Misericórdia. Não sei. Ai, choveu? Não sei, nem vi. Ai, teve trovões e relâmpagos e o mundo caiu para lá. Eu não vi nada disso. Esse é o sono que restaura. Mas, para dormir dessa forma, eu preciso de quê, Soraya? Aí, agora nós vamos, Anotem aí, tá? por favor, gente. Eu já vou anotar aqui Anotem também, as porque eu quero dicas. saber como fazer o reset. Como fazer o reset? Que botão eu tenho que apertar? Gente, começa você olhando para você mesmo. Acorde de manhã, não corra direto para o banheiro, tome seu banho, vista uma roupa e vá embora. Não. Acorde, faça suas orações, agradeça pela noite que você teve e entrega seu dia ao Senhor. Aí você vai ao banheiro, você vai fazer sua higiene pessoal, você vai olhar para o espelho no seu banheiro, no seu quarto, não sei onde tem um espelho, mas se olha no espelho, se veja, sabe? E se veja como você é, mulher. Você não é a Mulher Maravilha, você não é a super-heroína, você não precisa ser perfeita, se aceitar como você é. Sabe, Elane, outra coisa que tem angustiado as mulheres é o padrão social de beleza. Sabe, porque você tem que ser magra, porque você tem que ter perna grossa e cintura fina. É quase impossível. E a quantidade de O padrão mulheres, Barbie, né? meu Deus do céu, eu não sofro muito com isso. De verdade, Elane, eu não sofro muito com isso. Mas assim, eu vejo que angustia muitas Com mulheres. As certeza. mulheres naquela necessidade de ser aceita no padrão de beleza que alguém determinou, que não é o padrão. Gente, eu preciso. Qual é o meu padrão? Eu não gosto de ser magra. Eu não quero ser uma mulher muito magra, eu não gosto, é o meu padrão. Eu já fui muito magra e não gostei. Então hoje eu gosto de ter meus quilinhos ali, eu gosto de ter algo armazenado. Umas Uma gordurinhas não vai fazer reserva. mal a ninguém. Gosto das minhas reservas, deixa quieto. Então, me sinto bem assim. Mas tem mulheres que não se sentem. E aí começa o padrão de uma botando pilha na outra. Por isso que eu falo, o autoconhecimento, como você gosta de você. Então, se olhe no espelho e passe a gostar de você. Ao ponto, se algo em você incomoda, vamos corrigir. Gente, eu malho todo dia. Eu vou para academia todo dia. 5 horas da manhã eu estou de pé. E 5h30 eu estou na Ávila, malhando. É porque eu gosto? Não, gente, não gosto. Ninguém gosta de malhar. Se alguém falar que gosta, eu preciso entender aí esse comportamento, que para mim é estranho. Não é bom. Não é legal acordar cedo. Não é legal levantar peso. Não é legal ir para aquelas máquinas, botar força nas pernas. Não é. É necessário. É necessário. Então eu vou porque é necessário. Quando eu chego em casa, eu vou tomar meu banho, aí eu vou me arrumar, eu vou tomar meu café e eu vou para os meus afazeres. Mas olha só, 7 horas da manhã eu já levantei, eu já orei, eu já fiz minha leitura, eu já fui à academia, eu já voltei, estou em casa para tomar meu banho e fazer meus afazeres. E aí você diz assim, mas eu não consigo dessa forma. Escolha o seu horário. Para mim, pela manhã é melhor. Escolha o seu horário. Mas acordar pela manhã, olhar para você e dizer, eu preciso cuidar de mim, é necessário. E cuidar de você exige uma série de coisas para à noite você fazer esse reset. É Fazer verdade. exercício físico, ter uma boa alimentação, evitar o excesso de açúcar.
O açúcar, gente, é energia. Sabe, às vezes a gente não consegue entender por que que às vezes a gente vai ao médico, o médico diz, reduz a quantidade de açúcar. O açúcar, ele é o que você, é o armazenamento. Você vai armazenar ali para você ter para gastar durante o dia. Só que se você armazena mais do que consome, vai ter excesso. Então você vai desenvolver outras patologias. E o açúcar, ele é necessário, nós precisamos da glicose. Mas nós podemos evitar esse excesso de glicose, que vai despertar em nós outras patologias. Olha só como é interessante. Tem mulheres que comem chocolate para melhorar a ansiedade. O cérebro já está condicionado, é um comportamento, o comportamento é aprendido. Você pode ensinar o seu cérebro a se comportar e a gostar de coisas. E ele vai começar a gerar para você uma necessidade dessa forma. E aí, boa alimentação, exercício físico, boa alimentação, tirar um tempo para você, nem que seja no banheiro, 5 minutos sozinha. Às vezes é necessário. E outro tempo que nós precisamos tirar para nós é um tempo com as nossas amigas. Um tempo de qualidade com as nossas amigas. Sabe, eu digo para você que amigos curam. Pessoas curam pessoas. Assim como pessoas ferem pessoas. Escolhe alguém que te cura e vai. Eu tenho várias pessoas. Eu amo estar com mulheres. Quem me segue no Instagram consegue acompanhar. Eu estou sempre em algum lugar tomando um café, jantando, batendo um papo com outras mulheres. Porque eu aprendo, eu não sou autossuficiente, Elane. Eu preciso. Às vezes eu preciso de alguém só para estar naquele momento. E eu até falo, eu tenho uma amiga que é muito preciosa para mim. Eu digo assim para ela: quando eu não tenho capacidade de eliminar aqui um monte de pressão psicológica, eu chamo você para tomar um café. Porque é gostoso estar com ela. É gostoso. Então, com ela, eu não preciso ser diferente, eu posso ser eu. Eu posso falar do que dói, eu posso rir, eu posso chorar, eu posso me sentir. Eu sei que com ela eu me sinto acolhida, abraçada, sem julgamento. É necessário. E Então, assim, nós precisamos desse tempo. dentro dessa sua fala, eu acho muito importante isso que você acabou de colocar. E o quanto é bom e necessário, às vezes não, eu acredito que quase sempre, você ter uma rede de apoio, né? Você ter pessoas que te dão esse suporte. Eu, inclusive, eu tenho uma rede de apoio que, assim, a gente não espera se encontrar para desabafar. A gente se encontra e tudo mais, e confraterniza, mas assim, se eu estou passando por uma aflição agora e aquilo está me corroendo, eu já lanço lá, nós somos 3 nesse grupo, né? E aí eu desabafo. Aí a outra ora por mim. E aí a outra vai dando palavra de incentivo, de ânimo. Aquela questão do julgamento não acontece, mas não é não julgar passando a mão na cabeça, mas é dizendo assim, você errou, vá, não peques mais, vamos orar, estamos juntos, você vai conseguir. Então a gente precisa desses relacionamentos, a gente precisa desse autocuidado, tanto pessoal, porque vai ter momentos que eu preciso estar sozinha comigo, vai ter momentos que eu preciso contemplar o belo, sabe? Às vezes a gente não para admirar a beleza de uma nuvem, a gente não para olhar uma borboleta, a gente não para ver uma árvore que floriu, a gente não tem esse momento, a gente não tem essa conexão, e isso é muito importante. Assim como também eu preciso ter essa conexão com pessoas. Eu preciso ter essa rede de apoio. Quem é minha rede de apoio quando eu estou no momento de socorro? Né? Algumas pessoas têm amigas, outros têm discipulador, outros têm o terapeuta. Eu tenho minha rede de apoio, eu faço terapia, eu tenho minha rede de apoio, que é eu e minhas 2 irmãs nesse grupo, eu tenho minha discipuladora. A gente precisa ter essa rede de apoio, a gente precisa ter pessoas que nos cerquem, assim como elas são meu apoio, eu sou o apoio delas também. Então, Exatamente. esse autocuidado pessoal e coletivo, ele é importante, sabe? Essa Isso é troca. libertador. Essa troca é libertador. É libertador, aliás. Eu já passei por um momento de ligar para uma pessoa e dizer assim: tá em casa? Tô. Tá bem? Tá tudo certo por aí? Sim. Limpa os ouvidos que eu tô aí. Já já eu
chego aí. Porque vai ter momento que eu só preciso desabafar. Vai ter momento que eu vou só ouvir. Então, a gente precisa dessa rede de apoio. Isso é muito, muito importante. Eu acho muito essencial. Porque a gente, às vezes, só pensa no trabalho, vai para casa. Eu tenho uma amiga que, se estiver aqui nessa live, daqui a pouco ela vai me mandar uma mensagem. Olha, vamos tomar um café. Porque o nosso café está só adiando, sabe? Então, assim, a gente precisa ter essa conexão, isso é muito importante, sabe? Eu costumo dizer, quando eu estou em sala de aula, que me diga uma coisa que você consegue fazer sozinho, sem ninguém. Eles até chutam, Não existe, mas não tem. existe. Não existe. E Até para eu tomar um banho sozinho no meu banheiro, eu preciso de alguém que está no chuveiro, alguém que fez o chuveiro. Eu preciso de pessoas. Isso é muito nós não fomos importante. feitos para ficar sozinhos, Lani. Isso que é, as pessoas precisam entender. Então, assim, dentro dessa situação que a gente coloca e tudo, né? Eu recebi algumas mensagens, né? Até você me mandou algumas mensagens que eu gostaria até de debater. Então, assim, para fazer também parte disso, né? Para a gente realmente conseguir se curar à noite e se livrar dessa ansiedade que às vezes nos angustia. E aqui foi feita algumas perguntas que eu vou responder, porque eu acho necessário, como as meninas mandaram as perguntas, eu acho importante respondê-las. E aqui tem uma pergunta assim: o que a Bíblia nos ensina sobre como lidar com pensamentos ansiosos? E é uma pergunta assim muito sábia essa pergunta. E eu coloco assim para quem perguntou. A Bíblia ela nos ensina de diversas formas como lidar com esses pensamentos ansiosos, Elane. De diversas formas. A Bíblia ela está recheada de versículos que nos ensina a lidar com esses pensamentos ansiosos. Lembrando que esse pensamento ansioso que a Bíblia trata não é o patológico, mas é o pensamento acelerado, a necessidade de querer tudo no meu tempo e te e às vezes até atropelando as outras coisas ou pessoas. E aqui, de acordo com a Bíblia, ele fala assim, ó, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Essa referência está lá em Mateus 6, 31 até o 34. Então, por que que está escrito dessa forma? Porque quando eu passo o dia de hoje preocupada com o dia de amanhã, eu não vivi o dia de hoje. E amanhã eu vou ficar triste e frustrada porque eu deixei de fazer hoje pensando nas coisas que eu ia fazer amanhã. Aí Por nem isso que esse vive o versículo ontem, nem vive o hoje. tem pessoas, Elane, que estão vivendo em 2023 ainda. Ah, porque eu tinha tantos planos para ano passado. Olha, eu planejei fazer minha casa, eu não consegui. Eu perdi o meu carro. Aí não sei o quê, tem gente presa na pandemia. Ai, porque a pandemia, isso e aquilo e tal, estão presas. E aí passa 2022, está terminando 2024. Quando for em 2025, a pessoa vai estar o quê? Eu nem vi o ano de 2024 passar. Sinceramente, eu não consegui fazer nada. Parecia que eu estava amarrada, passou muito rápido. Eu não vi. Foram 12 meses, 365 dias. E a pessoa vivendo 2023. Então, nós precisamos atentar para esse versículo. O que ele traz? Vamos viver todo dia esse dia com excelência. Vamos fazer hoje tudo que é para ser feito hoje. Quando nós entendemos esse conceito, as coisas mudam em nós. E a partir de nós, outras pessoas
mudam também. Pessoas que têm vidas, que têm vida viva em você, eu falo isso e é interessante entender dessa forma. Quando a vida em mim, a vida que há em mim, faz outras vidas viverem. Mas quando a vida que há em mim não é viva, faz outras vidas morrerem. E a gente precisa entender o quanto isso é forte. Quando eu não estou vivendo a minha vida com excelência, outras vidas também estão perecendo. Porque quando traz esse conceito aqui, basta o dia de hoje com com as suas preocupações. Vamos viver com a excelência o hoje. E o amanhã será mais leve. E aqui outra pergunta, Elane, que foi feita, que eu também quero responder essas perguntas, é como podemos praticar a confiança em Deus nos momentos de maior ansiedade? Sabe, essa pergunta, ela é uma pergunta que é muito feita, assim, eu ministrei no Congresso de Mulheres em Paraupebas, e eu pude me deparar com isso, sabe? Mulheres ansiosas, tristes, adoecidas e cheias de fé. Dá para entender? Choravam. Falar sobre isso, né? Mulheres adoecidas e cheias de fé, sabe? Assim, carentes, desesperadas por uma resposta. O porquê que coisas não acontecem para mim. Sabe por quê, Elane? Porque muitas vezes nós fantasiamos uma crença, uma religião ou uma religiosidade. Nós passamos para dentro da igreja uma responsabilidade que é minha, que é nossa de resolver. E damos a essa religião esse peso e me frustro. Esse poder. Então, a quantidade de pessoas que são nômades em igrejas, de igrejas em igreja, buscando resposta e não encontra. Porque há um vazio aqui dentro, não é dentro de um templo, é aqui dentro, é esse templo que está adoecido, é esse templo que precisa se encontrar. E quando eu não entendo dessa forma, eu vou adoecendo os ambientes onde eu chego. E como? Ah, eu não gostei daqui. Ah, eu não gostei do pastor. Eu não gostei das pessoas aqui. Ah, eu não me encontrei aqui dentro. Claro que não se encontrou. Você se perdeu aqui dentro. Não vai se encontrar em lugar nenhum. Né? Então, assim, como vencer? Como vencer, né, essa ansiedade, essa angústia, essa dor? E aqui eu coloquei um versículo também lá em Mateus que fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu busco em primeiro lugar o reino, a justiça de Deus, o resto é acrescentado. O que é a justiça? O que é a justiça de Deus? Deus, ele é justo. Gente, eu costumo muito falar isso, até em discipulado e mentoria. Eu falo muito isso, às vezes nós queremos ter prioridade com Deus e queremos obrigar Deus a fazer aquilo que eu quero. Não é Deus que é Deus. Eu que quero determinar o que Deus vai fazer e quando ele vai fazer, sabe? Aí você já vê um adoecimento, né? Às vezes uma personalidade narcisista, às vezes, a necessidade do mandar, do teu controle, de querer tudo no meu tempo. Né? Então, tudo isso é importante. Então, quando nós temos esse entendimento que eu preciso primeiro buscar a Deus. E o que é buscar a Deus? Deus, Senhor, é correto o que eu estou querendo? Agrada ao Senhor o que eu estou pedindo? É o melhor do Senhor para mim o que eu quero viver?
quando eu começo a fazer esses questionamentos, as coisas começam a ficar claras na nossa mente. Sabe, porque muitas vezes nós queremos coisas que fazem parte, muitas vezes, do nosso ego, da nossa vaidade. Eu quero porque eu quero e pronto. Não faz parte da vontade de Deus para nós. E nós precisamos entender, ter essa compreensão. Então, como vencer essa ansiedade? Dessa forma, essa ansiedade que nos machuca. E aqui tem outro versículo que fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? 1 Pedro 5,7. Quando nós lançamos para Deus, devolvemos para Deus. Senhor, eu corri, eu tentei, eu fiz aquela ligação, eu implorei pelo emprego, eu me humilhei, mas eu não consegui. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Aí ele diz: agora eu vou agir, agora é comigo. Sabe, Elane, eu digo que agora sim, quanto você pode fazer, Deus não faz. Deus faz aquilo que o homem não consegue fazer. O que é possível. Desculpa. Você me entende? Entendo. E tem um fator também, Soraya, que eu acho assim muito interessante, é que eu entrego para Deus. E eu pego de volta. E quando eu entrego, imagine você pegar o seu bem mais precioso e entregar para alguém. É porque você confia nessa pessoa. E aí eu entrego para Deus, mas fico todo dia remoendo aquilo. Eu não consigo, como você falou, né, aguardar o tempo certo de acontecer as coisas. Aí eu entrego para Deus e penso assim: não, Deus tem que ser imediatista comigo. Então, assim, eu entreguei, Deus já vai fazer. E muitas das vezes, Deus não entregou ainda por causa da atitude do nosso coração. A gente entrega da boca para fora, mas aqui dentro tá remoendo. Eu quero para ontem, eu quero para agora. Aí me veio a reflexão do filho pródigo, que ele quis antecipar uma coisa que é absurda. Como é que ele quer antecipar a herança de uma pessoa viva? E aí ele vive e muitas vezes tudo. nós queremos. Ele viveu tudo que viveu, sofreu as consequências e retornou. Então, muitas das vezes é assim com a gente. A gente entrega nas mãos de Deus alguma coisa, a gente pede algo para Deus e a gente não recebe, a gente vai lá e antecipa. A gente toma a frente de Deus. E aí o que acontece? A gente se frustra, a gente se machuca, depois a gente se humilha, pedindo perdão e volta para os pés do Senhor. Porque a gente não tem a paciência de viver o processo. Né? Eu sofri muito, eu digo para você, eu sofri muito até eu entender isso, que existe um processo a ser respeitado. Aquele povo lá do deserto, em vez de fazer uma jornada curta, fez uma jornada de 40 anos por causa da atitude do coração deles. E toda vez que me remete a essa questão de esperar o tempo certo de Deus, eu me lembro deles. Por quê? Porque eles eram um povo ali que presenciou sinais e maravilhas, prodígios, sabe? Eles viram de tudo assim perto, né? Os milagres, né? O maná caindo do céu, as sandálias que não se desgastaram. E nós acabamos, às vezes, vivendo no mesmo processo, andando em círculos ou em ciclos viciosos por causa da atitude do nosso coração. Então, quem entrega, confia, e quem confia, espera. E muitas das vezes a gente entrega, mas não confia e nem espera. A gente vai lá e dá um passo à frente de Deus. E Deus, ele não é aquele que se mete numa coisa sem permissão. Ele quer a nossa permissão, ele quer a nossa rendição. E muitas das vezes a gente sofre essas consequências por causa das nossas atitudes. E quando nós não nos conhecemos, quando nós não temos esse autoconhecimento, o que é mais fácil? Eu assumir o meu erro ou procurar um culpado pelas coisas que estão acontecendo comigo? Procurar um culpado, julgar o outro. Quando na realidade eu tenho que entender que eu tenho responsabilidades a serem assumidas naquela minha ação. Mas é mais fácil eu julgar o outro. É mais fácil, às vezes, nem validar o outro pelo que ele teve de sucesso e dizer: ah, isso foi sorte. Quando não, tá bem vendendo droga. Ou então, ah, tá bem sendo bancada pelo velho da lancha. Porque a gente exatamente. não valida. Porque quando eu valido o sucesso do outro, automaticamente eu estou reconhecendo o meu fracasso. Então é mais fácil ver que todo mundo está errando, que é sorte, e às vezes não é. Às vezes é a minha atitude. Como é que eu tenho me comportado diante das coisas que eu tenho colocado para Deus? Eu coloco e depois dou um passo à frente? É porque às vezes, Elane, não tem essa entrega.
Às vezes a gente até comunica a ele. Olha, Senhor, eu quero isso e tal. Você conversa, comunica, mas não entrega. Porque a entrega, ela é diferente. Quando eu te dou algo, eu não posso decidir quando e como você vai usar. Se eu der a você uma sandália de presente, você vai determinar o dia que você vai calçá-la. Eu não posso determinar. Quando nós não entregamos, nós temos o controle disso. Mas quando nós entregamos, nós perdemos esse controle. Então, nós precisamos saber o que fizemos com as nossas ações. Entregamos a Deus ou só comunicamos a Deus? Né? E essa dificuldade de validar o outro, de aplaudir o outro, é muito cultural, é muito da construção pessoal do indivíduo, de cada um, né? Porque às vezes, Elane, as pessoas elas realmente têm esse sentimento de que se você estar bem, eu estou mal, né? E não é bem por aí. Eu até costumo dizer que tem pessoas que até querem que você fique bem, mas não melhor do que elas. E essas pessoas, elas não são pessoas ruins. Elas só não têm o conhecimento. E nós precisamos entendê-las. Sabe? Quando você tem esse conhecimento que você falou no início da live, que eu achei isso muito profundo, a luz, sabe? O que é a luz? Quando você está na luz, você consegue ver tudo ao seu redor. Mas quando você está no escuro, tudo pode ser perigoso para você. E essa luz do entendimento faz você entender essas pessoas que estão no escuro. Você consegue vê-las, mas elas não conseguem ver você. E é isso que faz com que essas pessoas se percam nas suas emoções, nos seus sentidos. Né? E assim, voltando para essa entrega das minhas angústias, dos meus sonhos, que não é só angústia, às vezes nós entregamos sonhos para Deus e não acontece no nosso tempo. E aí vem essa ansiedade. Ah, Deus não responde minhas orações, Deus não me ama. Ah, Deus respondeu a oração de todo mundo e não a minha, né? Então, assim, é muito comum ver, né, como as mulheres sofrem com essa resposta demorada. Ah, eu estou há anos orando e Deus não me responde. Mas você está orando como? Deus, eu quero, Deus faz. Como você está orando? Porque falar com Deus é como nós estamos conversando aqui, Lana. Eu não posso obrigá-la a viver e fazer aquilo que é bom para mim, porque é bom para mim. Então, muitas vezes, quando nós falamos para o Senhor algo que nos angustia, o nosso coração, ou algo que nós anseiamos, queremos bastante, é bom para o nosso momento. Só que muitas vezes já aconteceu comigo, de orar pedindo coisas que eu não recebi, e depois eu tive o entendimento que não era bom para mim. E Deus me deu um livramento de não ter me dado. Porque era bom para aquele momento das minhas emoções. Então, por que a Bíblia diz para a gente não andar ansiosa por coisas alguma? Porque nós estamos em constante evolução, amadurecimento e mudanças. Mudanças emocionais, comportamentais, estamos evoluindo cognitivamente e de fase em fase nós vamos deixando de nos importar e querer coisas e passando a desejar e querer outras coisas. Quando somos crianças, o que nós queremos? Nós queremos brinquedos, queremos brincar, nós queremos ir para um lugar onde tem muitas crianças e não importa quem são elas. Nós queremos ir para um lugar, para a praça, onde tem um monte de criança lá. E não importa quem é, que filha de quem, se o pai usa droga, bebe, fuma. Para a criança isso não importa, é irrelevante. Mas quando nós mudamos de fase, o que nós vamos fazer? Selecionar grupos, de acordo com aquele momento. Então, nós
precisamos entender que tem coisas que nós buscamos que é para aquele momento, mas aquele momento não é eterno. Então, não devemos andar ansiosas por coisas algumas para este momento. Porque esse momento vai passar, vai deixar de existir e virá outras necessidades, outros desejos. Sabe, é como pessoas que têm tendência a acompanhar a coleção de moda. Lançou a coleção inverno. Eu quero esse negócio do inverno. Só que o inverno dura quanto tempo? Vai passar e depois vem a coleção verão. Aí eu quero a coleção verão, isso, mas aquilo. Então, nunca vai ficar ansiosa. Se eu comprar isso e tiver um lançamento mais bonito. É igual as pessoas que usam roupa da colmeia toda semana. Se toda semana você for comprar uma peça, você vai falir. Porque é para aquele momento e não para a vida. Então, a Bíblia ela nos dá essa orientação. Não andem ansiosas por coisas algumas. Para que você não adoeça. Para que você não se veja insuficiente o tempo todo e querendo mais. E eu quero, assim, evoluir nas perguntas. E tem uma outra aqui também tão importante quanto as demais. E é assim: quais são algumas promessas bíblicas que nos ajudam a combater o medo e a ansiedade? São muitas. Tem muitas promessas. Muitas. Se crer, se obedecer. Tem tantas coisas que Deus nos promete, mas nós precisamos o quê? Acreditar, obedecer, entender o tempo que isso vai acontecer. Senão nós não vamos receber essa bênção. E aí, as promessas aqui, tem algumas que falam assim, olha, por isso não tema, pois eu estou com você, uma promessa. Sim. E uma sempre está conosco. afirmação. É uma afirmação. E a gente acaba, às vezes, não percebendo isso por conta da cegueira espiritual, digamos assim, né? Que a gente, às vezes, está tão preocupado com o amanhã que a gente não consegue perceber que o Senhor está conosco naquele momento. E isso é complicado. E aí ele diz assim, eu o fortalecerei. Ele promete isso. Eu vou te fortalecer, né? Eu te ajudarei. Eu o ajudarei. E eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso está lá em Isaías 41:10. Né? Então, é um versículo que você lê e você não entende a profundidade que ele te traz. Ele está te dizendo, ele te promete isso. Né? Eu estarei contigo no dia da angústia. Não te preocupa. Né? Então, eu vou te fortalecer. Já acaba não crendo nessas promessas. A gente sabe que as promessas existem, né? Inclusive lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, diz que não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, às vezes, a gente apresenta, como a gente colocou anteriormente, e não toma posse disso. Deus está guardando nosso coração, está guardando nossa mente. E às vezes a gente não quer entender isso. Por quê? Porque a gente quer um sinal grandioso. Às vezes a gente não sente Deus, não percebe Deus nos pequenos detalhes. A gente quer ver um milagre, a gente quer ver o coxo andar, a gente quer ver aquela coisa extraordinária e às vezes acaba não percebendo que Deus está conosco. E Ele cuida da gente nos pequenos detalhes. E às vezes... E ainda fala assim, sabe, Lani, quando ele diz, eu te ajudarei. Olha só, eu te ajudarei. E aí ele continua dizendo assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E onde é que começa tudo? Na mente. Tudo está aqui. Então, são versículos que é importante a gente conhecer dentro da palavra. Né? Eu costumo falar que a Bíblia ela é uma bússola. Sim. E ela nos leva, nos direciona, nos conduz. Mas eu preciso saber manuseá-la. Senão, em vez de me levar,
para o meu destino, ela me leva ao contrário. Por quê? Porque se o meu entendimento for distorcido, eu não chego ao objetivo que a Bíblia tem. Porque muitas vezes nós lemos a palavra com as nossas emoções, Com a né? nossa E queremos ouvir visão. com a nossa percepção de entendimento, como eu vejo Deus. Tem pessoas que vê Deus como um juiz que condena. Deus não perdoa isso, Deus não concorda com aquilo, Deus abomina isso, você vai para o inferno porque isso não é de Deus e não sai nada da boca desse ser humano que seja misericórdia, que seja bênção. É só maldição, maldição, maldição. E aí, eu penso muito assim, uma pessoa que convive com alguém dessa forma, ela não vai gostar de Deus. Ela vai ver Deus como um ser rígido e cruel. Se ele condena. Olha uma mãe que diz assim: olha, você não pode fazer isso que você vai para o inferno. Deus não gosta de crianças dessa forma. Mas o que a Bíblia diz a respeito das crianças? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E por que as mães ficam dizendo que as crianças não vão para o céu? Que Deus não quer criança daquele jeito. Então, já quebra ali a fé daquela criança. Aquela criança já cresce com esse entendimento. Deus não gosta de mim. Minha mãe falava desde quando eu era criança, Deus não gosta de mim. E a psicologia, ela trabalha isso dentro da clínica. Crenças disfuncionais. Crenças limitantes que nos impedem de evoluir, que foram instaladas em nós lá na infância, por pessoas sem sabedoria que nos conduziram a viver essa loucura que a gente acha que é o correto. Responsabilizando Deus e até odiando os ensinamentos, porque são condenações. E aqui um pouco mais à frente, Elane, nas perguntas, tem outra que fala assim: como podemos renovar nossa mente e alinhar nossos pensamentos com a palavra de Deus? Renovar a nossa mente ela é renovada quando nós buscamos coisas novas. Renovo vem de novidade. Não tem como eu ter os mesmos pensamentos, agir da mesma forma e ter mente renovada. Tem pessoas que pararam no tempo. Sim. E não evoluíram. E vão morrer assim, segundo elas, porque é assim que elas acreditam que é o certo. Mas nasceram. Eu sempre crio assim, você sempre assim, pronto, e acabou e não tem argumento. Nasceram e foram criadas em uma época, em um ambiente, um modelo de ensinamento, e elas acreditam ferrenhamente que aquilo é o correto, e não buscaram renovar a mente e entender. Então, quando atualizar tudo na nossa vida hoje precisa ser atualizado, até o seu celular. O tempo todo ele está sendo atualizado. O seu WhatsApp é atualizado, tudo é atualizado. Lembro-me que quando eu entrei na escola, Elane, os livros eram desse tamanho, os dicionários. Era um absurdo fazer um trabalho, porque você tinha que fazer toda aquela pesquisa. Hoje, muitas palavras até sumiram do dicionário porque não servem mais. O português foi atualizado. O hífen nas palavras não são mais como eram antes. A acentuação gráfica mudou. Tudo mudou. Mas ainda existem sentimentos e pensamentos em pessoas que não mudam. Que São ainda crenças estão culturais, presos né, que seguem na o sua norte até cultura. hoje na vida dessas pessoas. Uma cultura enrijecida que causa sofrimento. E essas pessoas sofrem com essas culturas. Porque essa mudança, quando eu falo nisso, Elane, eu quero deixar bem claro que eu não sou uma pessoa que eu sou moderninha no conceito religioso. Não. Eu sou tradicional. Eu acredito na família, eu acredito nos princípios e valores familiares.
Eu não sou essa pessoa moderninha. Porém, eu não sou enrijecida no meu conhecimento. Eu sei que existem vários modelos e jeito de família, de ser família. Hoje, nós não podemos mais achar que a família ela tem um padrão e um modelo e precisa ser daquela forma. Mas existem modelos de família que precisam ser ajustados apenas para continuar sendo feliz, eu digo isso. Porque tem família que tem o padrão de família, mas não existe paz ali naquela família. Não existe Deus, não existe Jesus ali. Mas existe, no contexto social, o que é correto como família. E hoje, no padrão, novo padrão de família, o que é família? Famílias são aquelas pessoas que somam, que ajudam, que estão junto. Então, você pode ser família comigo. E muitas vezes, membros da família não são família com o outro, porque nós não entendemos esse conceito de ser família. A gente acha que família é algo genealógico. Ah, porque eu nasci do meu pai e da minha mãe, eu sou família com eles e eles são minha família. Mas Sendo o que amigo é mais conceito, chegado que irmão, né? por isso que a Bíblia fala isso, o conceito de Deus para a família é diferente. Sabe, a família é aquele apoio incondicional. É aquele amor que vai além das minhas falhas. Mas eu amo tanto essa pessoa que eu quero trazê-la para o conforto diante de Deus, cuidá-la dessa pessoa. Sabe, não condenar, não colocar peso sobre ela, mas retirar dela o peso que ela já traz consigo. Sabe, tirando as pedras da mochila que impede aquela pessoa de caminhar e de romper. Isso é ser família, sabe? Então, assim, quando vem nessa pergunta aqui, qual o papel, como podemos renovar a nossa mente? Aí sim, lendo a Bíblia, adquirindo conhecimento, orando, buscando discernir os pensamentos, se questionar. Como diz a psicologia, fazer questionamento socrático. O que é isso? De acordo com a TCC. É quando eu me pergunto, o que eu estou sentindo é de fato real? O que eu estou pensando é correto? É verdade? A verdade que eu tenho como verdade é É fazer verdade uma reflexão, para quem? né? Um questionamento, quando eu me questiono. E se de repente aquilo que eu acredito há muito tempo, nesse questionamento, eu dizer, de fato, isso realmente não faz sentido. Então, eu estou me dando ali a oportunidade de melhorar. E isso cura a ansiedade, Elaine. Isso cura a ansiedade. Isso trava o medo. Quando eu quero melhorar, quando eu quero evoluir, quando eu quero renovar minha mente, eu perco medo. E o medo, ele nos trava. E quando nós destravamos isso na nossa vida, nós vamos evoluir. Nós vamos aprender. Vamos abrir mão de coisas que nos impedem de crescer. Então, esse é o métodos que nós devemos fazer. A oração, falar com Deus, né? Ouvir louvores e músicas de acordo com aquilo que nós achamos, entendeu? Ter bons relacionamentos, estar com pessoas que acrescentam coisas boas em nós, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Selecionar esse grupo. Sabe em que grupo você está? Qual é o nível de conhecimento das pessoas com quem você anda? Sim, isso é Qual é importante. a possibilidade de você crescer cognitivamente, intelectualmente, emocionalmente, com o grupo que você está andando? Imagina que nós temos um monte de amigo, tudo depressiva, tudo querendo se separar, tudo mal, angustiada com a sua vida, insatisfeita. Aí eu chego lá feliz da vida com a minha vida, e de repente eu vou dizer, será que eu sou feliz também? Ah, acho que casamento não é legal. Ah, eu acho que eu não sei, estou com dúvida também. Olha, é verdade, não tinha pensado nisso, porque nós vamos nos nivelando. Mas quando você anda com
pessoas que têm outros pensamentos, outros objetivos. Olha, o Pablo Marçal falou uma coisa, apesar de que eu não concordo muito com muita coisa que o Pablo Marçal fala, mas ele falou algo que eu achei interessante. Ele disse assim: se você for mediano e andar com 5 milionários, você será o sexto. Mas se você for milionário e andar com um monte de gente Idiota. pobre no conceito dele, você será o próximo. Próximo. Você está entendendo como isso é sério? A Então, gente nós tem que andar precisamos com disso. pessoas que agreguem valor na nossa vida. Realmente, é um fato. Porque isso Sim, vai e refletir a nossa vida também na vida de outras pessoas que às vezes vão querer andar conosco. Então, isso vai virar uma corrente, né? Isso vai fortalecer as nossas relações, a nossa rede de apoio. E querer crescer e continuar estagnada no mesmo lugar vai fazer com que a gente continue naquele lugar. A gente só vai crescer na nossa mente ali imaginária, mas aquilo não vai se concretizar. Então, é muito importante ter essa conexão e viver ambientes e relacionamentos que a gente realmente entenda que vão trazer algo de positivo para a gente. Não que seja uma coisa interesseira, né? Mas que tenha uma coisa, uma troca, né? Uma troca ali. parece assim, Elane, parece egoísta, né, essa fala, mas ela não é. Quando se é para se renovar, você tem que ter novidade. Você tem que andar com um grupo de pessoas que te tragam isso. Você tem que ir em busca disso, assistir bons programas de televisão, ler bons livros, ouvir músicas que tenha letras, sabe, que realmente te conduza a algum lugar. Não tem como você se renovar fazendo coisas que não te levam a lugar nenhum. Então, a pergunta, quem elaborou a pergunta, eu acredito que é nesse contexto ou nesse conceito que a pessoa gostaria de ser, né, de compreender o que fazer para ser renovada e manter essa renovação, né? É alimentar-se de coisas que te tragam novidade, né? Então, assim, a sua mente, ela precisa estar o tempo todo sendo colocadas ali coisas novas, você precisa exigir da sua mente leitura. A leitura, ela vai expandindo o teu cérebro, porque são informações novas. Se você não utiliza, ela vai atrofiando. Sabe, quando nós pegamos o nosso braço bonzinho e colocamos aqui com uma tipóia, ou colocamos aqui algo e deixamos engessado esse braço, passamos um mês, quando tirar esse gesso, quando tirar esse isolamento, o nosso braço perde o movimento. Porque o que o nosso cérebro entende? Que ele está sem uso, está em desuso, não precisa mandar os comandos. E vai precisar fazer fisioterapia para voltar a ter o funcionamento normal de um braço que estava perfeito. Nosso cérebro é assim. Se você não bem utiliza, ele vai atrofiando. Mas quanto mais você exigir, mais ele tem para te dar. E ele te dá muito. E nessa situação que vivemos hoje, numa velocidade de vida, sabe, numa vida corrida, nós precisamos cuidar desse órgão. O cérebro é um órgão, como outro qualquer, para que ele não adoeça, mas que ele continue produzindo e nos dando aquilo que esperamos dele. É verdade. E pegando esse gancho, quanto mais a gente busca Deus, mais a gente tem novidade de vida também. Porque, às vezes, a gente se limita, a gente pensa que Deus é limitante, e Deus não tem limite para a nossa busca incessante, para nossa. Imagine assim, você buscando Deus logo de manhã cedo, lendo a palavra, você saindo da sua casa para trabalhar cheio de convicção, cheio do amor de Deus, sabe, com aquele coração grato. O teu dia vai ser muito melhor, vai ser muito mais radiante para você enfrentar a tua jornada daquele dia. E isso também traz uma renovação, porque muitas das vezes você se pega numa leitura que tu te desperta para alguma área da tua vida, sabe? Eu leio e às vezes eu fico assim, meu Deus, isso está na Bíblia, nossa, isso aqui. E eu vou pontuando, eu vou anotando, eu vou fazendo um rascunho, e isso me fortalece. Eu saio de casa para trabalhar, eu já saio mais fortalecida. E isso é fundamental, sabe? Decorar um versículo para naqueles momentos assim de ansiedade, lembrar, ficar refletindo nele, ter um caderninho de gratidão, todos os dias fazer uma anotação, isso é muito bom. Eu digo por experiência própria, eu já tive meu caderninho de gratidão. E isso foi para mim libertador, porque assim, às vezes
tu pensa que não tem o que agradecer, mas se tu for parar para pensar e criar esse hábito, essa rotina de agradecer, de fazer um caderno de gratidão, um diário de gratidão que seja, tu começa a ficar assim entusiasmado, porque assim, meu Deus, eu tenho a te agradecer, sabe? Apesar das lutas, apesar das dificuldades, eu tenho muito a te agradecer. E Deus, ele está conosco em todo momento. E como eu falei no início, em meio à tempestade da ansiedade, Deus sempre vai estar conosco, ele está conosco. Muitas das vezes somos nós que não percebemos. E ele quer nos acolher. Ele diz lá na sua palavra, em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Nós precisamos equilibrar as nossas emoções. Né? Tudo que você falou aqui foi maravilhoso, foi fundamental, porque tudo começa nas emoções, começa aqui. E muitas das vezes a gente está desestabilizado, a gente não enxerga um palmo à frente do nosso nariz, porque às vezes a gente está limitado nas preocupações. Às vezes a gente foca tanto no problema que acaba não enxergando a oportunidade que Deus está dando para a gente de ensinamento ali, de aprendizado. Então, Deus muitas das vezes permite que uma porta não se abra porque Ele está atrás da porta e Ele está vendo o que está acontecendo. Só que nós entendemos que, Deus não me ama. Deus atende todo mundo, mas não me atende. Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas das vezes também eu pego isso como aprendizado para a minha vida. Muitas das vezes Deus não permite por causa do nosso coração. Como é que está o meu coração em relação a determinada coisa que eu anseio, sabe? Eu quero muito isso para minha vida, Senhor, mas como é que está meu coração? Será que se eu receber isso agora, eu vou continuar buscando a Deus? Deus conhece teu coração, Ele sonda os nossos corações. E aí vem a questão Verdade. da proximidade. Será que não é para mim isso? Sabe? É colocar diante do Senhor e ter um coração grato. Mesmo que eu não veja acontecer, mas assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que no tempo certo, se for da tua vontade, vai acontecer. Mas que se não for da tua vontade, que eu possa compreender e guardar o meu coração. Porque melhor é a tua vontade sobre a minha vida do que os meus desejos e os meus anseios. E eu acredito assim que isso é fundamental para que a gente possa Com viver uma certeza. vida em abundância, né? Que nós possamos ter esse espírito de não ter, aliás, né, esse espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio, que nós possamos equilibrar as nossas emoções. E eu acredito assim que isso é só um pontapé inicial para muitas coisas que estão por vir nas nossas vidas, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós buscamos essa essência que nós precisamos viver, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não temos como viver uma vida em abundância, uma vida genuína, sabe? Ele é nossa essência. Nós temos que viver essa essência, a essência da primeira adoração, a essência do primeiro amor, né? Que ele seja o nosso universo. Amém? E assim também, Elane, dentro dessas crenças limitantes que nós temos, do medo, como você falou, e também de acreditar que Deus não nos ama, nós vamos colocando para nós também, juntamente com esses pensamentos, nós vamos matando a nossa fé, deixando de acreditar em Deus. Né? E quando nós deixamos de acreditar em Deus, nós passamos de ter um sentido para viver. E isso é muito sério, né? Porque quando nós acreditamos, temos fé que vai acontecer, por mais que demore, nós temos aquela expectativa boa diante de Deus, né? Que a ansiedade, essa ansiedade que todos nós temos, essa ansiedade social, ela não é ruim. Elane, ela não é ruim, ela é um alerta para o nosso corpo, é um sinal de alerta, né, que algo está acontecendo. Então é gostoso até, né, é importante, é saber que o seu corpo está funcionando, não é tudo que é ansiedade patológica, é adoecimento. Não, é saber que você está bem. Né? Eu costumo explicar, quebrar alguns mitos, que tem pessoas que dizem assim, eu acho que eu estou com depressão, eu choro por tudo, se eu soubesse assistir televisão e ver algum acidente ou uma morte, eu choro. Se alguém me contar uma história triste, eu choro. Eu não sei, eu acho que eu estou com depressão. Eu digo, não, você está saudável, é normal, o choro é para isso. O choro é
esse sinal que o corpo está lhe dando, que você está ouvindo e entendendo muito bem e tendo a reação esperada para aquilo que você está ouvindo. Se eu escuto algo muito triste, dou uma gargalhada, eu tenho um transtorno. Mas se eu escuto algo muito triste, eu choro, eu estou normal. Minhas emoções estão bem. Ah, mas eu choro demais. Vai além daquilo, não queria chorar tanto. Aí incomoda? Então vamos resolver, vamos entender o porquê que você está tão sensível assim. Tem algumas lembranças que você está acessando, que te causou esse sofrimento, e está vindo à tona, e é um gatilho, isso pode te trazer um problema, vamos resolver. E aí tem pessoas que não conseguem entender dessa forma. E aí acham, meu Deus, eu já orei para isso mudar, isso não muda. Mas como que Deus vai tirar de você o que é saudável para deixar você sem empatia, sem misericórdia, sem compaixão para com o outro, né? Então, assim, aqui na minha casa, os meus filhos até riem de mim. Quando eu estou assistindo um filme que passa uma cena triste, aí todos eles já olham para mim, que eles já sabem que eu vou chorar. Porque eu choro mesmo, não consigo conter, né? Então, assim, porque eu recebo aquilo e eu me coloco naquele lugar mesmo, sabendo que é um filme e tudo. O Isaac diz assim, cheirosa, isso é só um filme. Eu disse, a mamãe sabe, mas, São as né? emoções que vêm à flor da pele, né? Então, assim, são sentimentos. Por exemplo, tu tá numa igreja, tu tá lá no domingo, né? Recebendo uma palavra. Tem palavra que te toca e tu chora. E isso não quer dizer que tu tá triste, né? Às vezes tu escuta uma canção, um louvor, uma adoração, e aí tu sente aquela presença e tu começa a chorar. Tu não tá triste. Isso é o calor da emoção que a gente coloca para fora. E é bom sentir isso. É bom sentir que a gente é ser humano, que a gente tem emoções. A questão é equilibrá-las. É saber Exatamente, até onde nós podemos saber o equilíbrio. ir. Isso é muito importante. E às vezes essa falta de equilíbrio desregula tudo. Às vezes a gente fica sem o norte. O que seria de nós tomando uma decisão importante acerca do nosso futuro baseado no medo? Exatamente. Ou o que seria de Ou, mim tomando uma decisão sobre uma coisa que foi uma euforia, uma alegria intensa, e eu me empolguei e acabei fazendo promessas que não devia ter feito. E aí, quando a pessoa volta ao estágio normal das emoções, meu Deus, não devia ter prometido isso no calor da emoção, da euforia, da alegria. Então, tanto na questão do medo, da tristeza, da felicidade, a gente tem que ter cuidado com as nossas emoções, porque a gente pode tomar decisões precipitadas. Uma pessoa que, com raiva, aquela raiva eufórica, ela pode cometer um ato criminoso e ela nem é uma pessoa de má índole, porque as emoções tomaram conta naquele momento. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas que maravilha. achei interessante, Elane, eu quero só complementar essa sua fala aí, que ela é muito, muito boa. Quando você traz essa fala para a gente ter cuidado com as nossas emoções nos momentos que estamos vivendo, seja ele de tristeza ou de empolgação, eu quero deixar uma fala sobre isso e um alerta. Não prometa nada quando estiver muito feliz. Não prometa nada a ninguém quando Isso é você estiver no perigoso. momento de muita felicidade. E não tome decisões quando você estiver triste ou chateado, porque certamente você vai se arrepender. Com certeza. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque às vezes nós tomamos decisões que vão nortear a nossa vida ou mudar, impactar, não só a nossa, mas de outras pessoas, no momento de chateação ou no momento de tristeza. Ai, perdeu uma pessoa da família muito amada, eu quero ir embora dessa cidade, eu vou embora daqui, eu não suporto mais viver aqui, sabendo que essa pessoa não vai mais estar aqui. Né? Ah, vai ser difícil para mim superar. Vende tudo e vai embora para uma outra cidade. E lá descobre que foi pior, porque além de ter perdido aquele membro querido, perdeu também a rede de apoio, perdeu também as amizades, né? O carinho, aquele abraço, consolo do amigo, do irmão, do vizinho. Então, É verdade. foi uma perda maior do que o esperado. Então, nós devemos ter muito esse cuidado. E dentro do conceito, aqui, só para a gente entender, eu acredito que a gente já está chegando no nosso tempo,
né, de encerrar essa live, eu até gostaria de deixar para as meninas, se elas tiverem alguma pergunta e quiserem deixar na caixinha aqui, ou até mesmo agora, e a gente vai estar aqui, se soubermos, vamos respondê-las. Mas, assim, nesse conceito de ansiedade, de depressão dentro da igreja, muitas vezes nós temos uma percepção alterada ou distorcida sobre isso. Tem muitas pessoas, Elane, que estão aparentemente muito bem dentro da igreja, mas elas estão adoecidas, deprimidas, né, ansiosas dentro do seu eu. E às vezes a gente acha que isso é muito fácil de ser observado, de ser percebido, e nem sempre. Nós temos pessoas que se suicidam e causam um choque. Meu Deus, eu não imaginei que essa pessoa estava dessa forma. Porque muitas vezes é silencioso isso. Esses sentimentos, eles são silenciosos. E pessoas, às vezes, não têm coragem por ser visto um líder religioso. Já pensou um líder chegar e dizer, olha, eu estou com depressão, preciso me afastar para cuidar de mim. Meu Deus, como? Se o fulano, o pastor, a pastora está com depressão, o que, é que vai ser de nós? Então, é importante a gente entender que a depressão são perdas de hormônios, de vitaminas no corpo, que leva ao enfraquecimento do cérebro, o adoecimento do corpo, é patológico, é sintomático, tem causas. A depressão, ela tem a sua causa, ela tem o seu fator desencadeante. Não foi algo que eu criei, não é mimimi, não é frescura, é um adoecimento e precisa ser cuidado como tal. A ansiedade, da mesma forma, Elane, é importante a gente trabalhar esse tema entendendo, tirar, desmistificar isso. Sabe, eu acredito que até separar da religião, porque nós temos muito esse conceito religioso impregnado com a ansiedade, não, eu vou orar e vai passar, não, Deus vai me curar, está repreendido em nome de Jesus, mas o sentimento e os pensamentos permanecem ali, e a gente vai entendendo errado a forma como aquilo é para proceder. E nós devemos ter cuidado, se você está sentindo tendo esses sintomas, pensamentos acelerados, ou dificuldade para dormir à noite, se você sente dores no peito, taquicardia, falta de ar, né, enjoos, incômodos intestinais, isso pode ser um fator de ansiedade, sintomas ansiosos, né, não conseguir dormir, falar muito ou falar pouco, se isolar, né, ficar mais ali recluso no seu quarto, não querer receber ninguém. Chega pessoas em casa, diga que eu não estou aqui, eu não quero receber ninguém hoje. Dificuldade de sair de casa, sabe? Não tem mais desejo de orar, de ir para a igreja, né, de congregar. É importante a gente entender isso, sabe, Elane? Nós não devemos encerrar essa live sem antes deixar bem claro esses sintomas. Sim. E deixar claro para as meninas que estão conosco que a ansiedade, ela é séria, ela é grave. Quantas pessoas se suicidaram por pensamentos ansiosos e medo de falar sobre eles, porque acha, até pensa mesmo, não, acho que isso é coisa da minha cabeça, eu estou ficando louca, isso não tem nada a ver, eu tenho Jesus, eu sou crente, eu creio no Senhor, eu creio na cruz, por que que isso está acontecendo comigo? E isso não tem nada a ver com a sua fé. Quero deixar isso claro, não tem nada a ver com fé. A nossa fé, ela está intacta, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos entender a palavra, nós vamos buscar o Senhor, vamos para a igreja e podemos sentir esses sintomas, porque faz parte de uma outra coisa. Então, é importante desmistificar, falar sobre isso, para que a igreja seja curada e não só salva. A igreja precisa ser curada, ser liberta e ser conduzida com responsabilidade para uma vida plena. E eu falo muito que cuidar de você hoje, da sua saúde, sabe, tomar o líquido necessário, fazer seus exercícios, ter boa alimentação, não é somente para ter uma boa vida, mas também para ter uma boa morte, morrer saudável.
sabe? Não morrer numa cama com um AVE, ou atrofiado, ou curando um câncer. Não, ter uma qualidade na morte, porque nós vamos morrer, e é importante falar sobre isso. Todos nós vamos morrer. Daqui a 80 anos, eu não vou estar mais aqui, né? Eu espero que eu consiga chegar pelo menos aos 90. Mas de verdade, nós precisamos ter essa projeção de futuro, nos ver lá na frente, cuidar do agora, né? Não pensar que vamos ser eternos. Não, nós temos que nos preparar para a morte, fisicamente e espiritualmente. Estamos indo para a igreja, lendo a Bíblia, orando, pagando um preço, jejuando para nos preparar para a morte e salvar o nosso espírito. Mas como esse espírito vai ficar confortável em um templo adoecido, numa mente perturbada, incomodada com um monte de coisa? Precisamos gerar em nós esse conforto, ter essa casa organizada para que o nosso espírito ele possa se deleitar dessa morada, dessa moradia. Assim como você faz uma faxina na sua casa, como você limpa, tira o lixo, tira aquelas coisas velhas da sua casa e termina e você diz, meu Deus, que gostoso, olha como minha casa está cheirosa. Você precisa fazer essa faxina aqui dentro de você, tirar pensamentos que não te ajudam em absolutamente nada, sabe, vivências que te causam mal, sabe, se afastar de pessoas ou de coisas que te adoecem, que te deixa mal, que faz você se ver menor ou pequena. Isso é necessário, não é egoísmo, sabe? Nós precisamos ter esse conhecimento, entender que coisas que me fazem mal, eu preciso abrir mão. Eu preciso deixar para trás aquilo que vem me adoecendo. Sabe? Então, nós precisamos, Elane, ter essa consciência de que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar curada, limpa, pura, imaculada. E quem é a igreja? A igreja sou eu, somos nós. Se eu não tiver bem como igreja, eu vou adoecer as outras igrejas ao meu redor, o grupo de igrejinhas que estão ao meu redor. Então, nós precisamos ter esse entendimento pleno diante de Deus, que eu preciso me preparar bem para ter uma vida eterna e uma vida terrena. Eu preciso viver bem nessa eternidade, mas viver bem nesse momento terreno, nessa vida limitada, nesse curto espaço que nós temos aqui. É uma preparação, qualidade na vida e qualidade na morte. Então, cuidar de você, ter essa responsabilidade, mostra que tipo de pessoa você é, para onde você está indo. Outra coisa que eu digo muito, Elane, que o importante na vida não é você não parar. Ai, não para, não desista. A gente vê muito no Instagram. Não desista dos seus sonhos. Não pare, continue andando. Não pare de quê? Continue andando para onde? O importante, mais importante do que não parar, é saber para onde você está indo. Para onde você está indo? Te leva ao sucesso? À evolução? É bom fazer uma análise, né? Olhar saber ao para redor. onde você está indo, faz toda a diferença no resultado. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É Qualquer fazer, caminho serve. é fazer essa reflexão, ver se até aqui valeu a pena. Porque mudar de rota, eu creio, acredito assim, que mudar de rota não é vergonhoso. É Porque tem coisas necessário. é necessário, tem coisas que a gente não vai querer fazer, tem coisas que eu não quero fazer, mas é necessário que eu faça. Então, às vezes, a gente se prende, ah, não faço isso porque eu não gosto. Ué, tem coisas dentro da minha casa que eu não gosto de fazer, mas é necessário ser feito. Então, tem decisões importantes na nossa vida que vai ser necessário eu fazer, não porque eu estou com anseio por aquilo, mas porque é uma necessidade. Como você bem colocou, ah, eu vou para academia, mas não é porque eu gosto. É necessário, é uma questão de saúde. Então, assim, existem rotas na nossa vida que vai ter que ser recalculada.
decisões que vão ter que ser repensadas. Será que é realmente isso? Será que vale a pena? Então, isso é muito importante. Então, toda essa reflexão de hoje falou muito comigo, sabe? É necessário a gente ter esse entendimento que a gente precisa, sim, se cuidar, se analisar, se conhecer. Porque a gente, às vezes, como a gente falou aqui várias vezes, às vezes a gente não faz por medo do que vão pensar. Às vezes a gente não é atrás de uma ajuda por medo do que vão falar da gente. Então a gente tem que quebrar esse paradigma, esse preconceito, isso que vem assim adoecendo as pessoas dentro da própria igreja por medo do que vão falar, por medo do que vão pensar. Então buscar esse autoconhecimento é muito importante, né? Ter esse passo de ousadia em prol de si mesmo, porque como é que eu vou sair cuidando de todo mundo se eu não cuido de mim? Né? Se Deus diz que é para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, antes de amar o próximo, eu tenho que amar a mim. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que dar essa atenção para mim. E isso é muito importante. E Nós abrir já... mão do julgamento, Elane. E abrir mão desse julgamento. Porque, assim como eu tenho falhas, o outro também tem. Assim como eu posso vir a ter essa ansiedade, o outro pode ter. Então, eu me colocar no lugar do outro, claro que não existe, não tem como eu me colocar no lugar do outro, mas eu entender, buscar entender o outro. Porque se pode Tem acontecer empatia. comigo, pode acontecer com o outro também. Então, isso é muito importante. Meu amor, minha princesa preciosa, muito, muito obrigada. Foi uma bênção. Aprendi muito com você. Passou-se 2 horas e nós nem vimos, nem percebemos. Eu Verdade. acho que daria mais 2 horas. Mas, assim, muito obrigada. Você sempre teve meu respeito, a minha admiração e continua tendo. Você é uma joia preciosa. Muito, muito obrigada. Foi bom demais. E vamos marcar qualquer dia um Um café, café. uma outra live. E muito obrigada. Estou muito agradecida. Essa é uma nova fase no meu Instagram e você tem uma história junto comigo aqui a partir de agora. Muito Que obrigada. bom, muito obrigada, Elane. Eu te agradeço o convite. Foi muito gostoso debater esse tema, poder E o tema levar desse e aprender também. tema é Sim, muito com bom. certeza. Muito necessário nos dias de hoje, muito. E assim, sou grata às meninas que permaneceram, os meninos também. Foi muito bom estar com vocês. E tem o meu Instagram, Soraya Sombra, vocês podem procurar. Se tiver Sim, por favor, dúvidas, se gente. quiserem Vai fazer maravilhoso. perguntas, e aí a gente vai estar lá, né? E outros momentos, Elane, se você precisar, até mesmo para participar de palestra ou esclarecer dúvidas, roda de conversas, eu estarei aqui. Você é recíproco, esse respeito, essa admiração. Você é uma mulher que eu admiro, respeito, né? Não só como a irmã que eu conheci na igreja, mas a mulher que você é, a pessoa que você é, como santarendânia, com você, com a sua vida, com o seu conhecimento, com a sua atuação. E que Deus ele abençoe a sua vida poderosamente, que você possa continuar todos os dias crescendo e promovendo bem-estar e levando conhecimento às pessoas, dando, oportunizando, né? Porque muitas vezes as oportunidades elas vêm, mas nós não nos damos esse direito de viver. E você se deu essa oportunidade, você aceitou esse desafio de ser pessoas preciosas, mulher bem-sucedida nas suas emoções e que se importa com as emoções de outras pessoas, outras mulheres, outros homens. Que Deus te abençoe na tua jornada, que tenha sucesso. Amo muito você. E vamos sim tomar esse café juntinhas. Um beijo, meu amor, te amo. Obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada por todos que ficaram até o final com a gente. Essa é a primeira de muitas lives e que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.